verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 18ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, Fortaleza, 9 de setembro do ano de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara. Dr. José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e aqui o advogado representante da empresa, doutor Tiago da Silva Bezerra. Presente Secretaria dos Trabalhos da Câmara, senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, peço para a secretária fazer a leitura da 17ª sessão ordinária com as observações feitas pelos senhores conselheiros, receberam ontem, tarde, a ata, para algum ajuste e correção. Passo a palavra, Evaneide, para a leitura da ata. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros, doutor Tiago. A ata da 10ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2020, aos 8 dias do mês de setembro do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 17ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 16ª sessão e se haveria necessidade de correção. Após a leitura e correções sugeridas serem adotadas, a ata foi homologada. Em seguida, o presidente deu início à sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 1974/2018, auto de infração 2018-03465. Recorrente, Valdessar Implementos Rodoviários. Recorrido, célula de julgamento primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida pelo julgador monocrático e decidir pela nulidade do julgamento singular, com retorno à primeira instância para novo julgamento. Decisão com esteio no artigo 50 da Lei 15.614/2014, combinado com o artigo 489, inciso 3 e 4 do CPC nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 1976/2018, auto de infração 2018-034-658, recorrente Valdessar Implementos Rodoviários, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de voto dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida pelo julgador monocrático e decidir pela nulidade do julgamento singular, com retorno à primeira instância para novo julgamento. Decisão com esteio no artigo 50 da Lei 15.614/2014, combinado com o artigo 489, inciso 3 e 4 do CPC, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 1975/2018, auto de infração 2018-03462, recorrente Valdessar Implementos Rodoviários, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários,
após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida pelo julgador monocrático e decidir pela nulidade do julgamento singular, com retorno à primeira instância para novo julgamento. Decisão com esteio no artigo 50 da Lei 15.614/2014, combinado com o artigo 489, inciso 3 e 4 do CPC, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 1977/2018, auto de infração 2018-03448. Recorrente Baldessar, implementos rodoviários, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida pelo julgador monocrático e decidir pela nulidade do julgamento singular, com retorno à primeira instância para novo julgamento, especialmente no que se refere à escrituração das notas fiscais, objeto da autuação e os produtos constantes dos documentos fiscais. Decisão com esteio no artigo 50 da Lei 15.614/2014, combinado com o artigo 489, inciso 3 e 4 do CPC, nos termos do voto do conselheiro relator e em desacordo com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Era só isso, senhores. Senhores, eu indago se alguma alteração a ser feita ou acrescentar algum ponto na ata que foi lida. Então, encontra-se aprovada a ata da 17ª sessão. Da forma regimental, não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, vamos passar então para a ordem do dia, e aqui anuncio o processo de recurso 1430/2013, auto de infração 2013-05269, em que é recorrente Três Corações Alimentos S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Temos como decisão de primeira instância a procedência do feito e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância do processo e temos para a sustentação oral, defesa do contribuinte, doutor Tiago da Silva Bezerra. Então, da forma regimental, passo a palavra à conselheira relatora, doutora Helena, para iniciar o relato do processo anunciado. Com a palavra, doutora Helena. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, Evaneide, nossa secretária, senhores conselheiros, doutor Tiago, seja bem-vindo. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque esse processo, ele é um processo pontos a serem discutidos, então realmente eu vou fazer um relato bem detalhado e em alguns momentos eu vou precisar realmente ler aqui alguns trechos das peças, ok? Trata-se de um auto de infração lavrado em face da empresa Três Corações Alimentos S.A. O relato da infração lança crédito indevido de ICMS em decorrência da não realização de estorno. O contribuinte deixou de estornar a proporcionalidade de crédito dos insumos industriais utilizados na igual proporção da redução dada na base de cálculo dos produtos da cesta básica, que no caso específico dessa autuação se trata de café moído. Foi feita uma auditoria fiscal plena, né? Como eu falei, a empresa é uma indústria de beneficiamento de café, torrefação e moagem. O período da fiscalização foi nos meses 11, 9, 12 de 2008 e foi feito um lançamento para fins de evitar a decadência, ok? Nas informações complementares, o auditor fiscal informa que o café torrado e moído é produto da cesta básica e tem redução de base de cálculo de 58,82% nas operações de venda interna. Nas mercadorias utilizadas como insumo no processo industrial, a empresa deve estornar o ICMS proporcional à redução dada na base de cálculo desse tributo na operação subsequente. O artigo 66 do Decreto 24569 diz que o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do ICMS de que tivesse creditado
sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento ou serviço tomado, o inciso 5 diz que esse estorno deve ser feito sempre que for utilizada como insumo, objeto de operação ou prestação subsequente com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução. A empresa, é importante ressaltar que aqui a própria auditora informa aqui que a empresa ela tem um mandado de segurança, que à época da autuação ainda não tinha decisão. Foi concedida uma tutela antecipada, né, para que não fosse determinada a obrigatoriedade da empresa fazer o estorno. Só para fins de informação, eu consultei essa ação judicial, a empresa ela desistiu do recurso, né? Então o processo não teve decisão final de mérito e encontra-se arquivado, né? Porque a empresa desistiu da ação judicial. Informa aqui ainda a auditora, nas informações complementares, que acerca da forma como ela fez essa fiscalização, que é importante aqui a gente detalhar. Com o propósito de levantar o ICMS não estornado pela empresa dos produtos industrializados como insumo no ano de 2008, foi elaborada uma planilha com base nos dados das notas fiscais de aquisição de café em grão, fornecidas pelo contribuinte através do Sintegra, no qual se demonstra os ICMS creditados indevidamente e o valor proporcional à redução que deveria ter sido estornado. Foram trabalhados os seguintes produtos com seus respectivos códigos de produto. E aqui ela fala quais são os códigos do produto, traz uma planilha, café arábica, bebida, café em grão, e traz aqui a descrição, uma planilha bem elaborada. Ressaltamos, em virtude da parte da mercadoria beneficiada pela empresa ser direcionada a outras unidades da federação, sem redução na base de cálculo, conforme a legislação vigente, confeccionou-se uma planilha denominada demonstrativo das mercadorias de produção própria destinadas a outra unidade da federação. Verificou que no mês de junho de 2008 foi considerado pela empresa um crédito presumido. Isso aqui é importante porque é um ponto de argumentação e de defesa, tanto na impugnação como no recurso. A auditora diz que verificou que no mês de junho de 2008 foi considerado pela empresa um crédito presumido no valor de 361.118, o qual não é legítimo, haja vista não haver dispositivo legal que justifique tal crédito na legislação vigente, de acordo com o artigo 64 do Decreto 24569, considerando a atividade da empresa. Ademais, não foi justificado pela empresa tal crédito presumido. Desta feita, desconsideramos o crédito acima no valor de 361 mil. Ou seja, a auditoria detectou tanto a ausência do estorno proporcional, como também esse crédito presumido que a empresa informou aqui, mas não conseguiu justificar para a fiscalização o porquê desse crédito presumido, segundo a auditora fiscal. Mais na frente a gente vai ver os argumentos da empresa em relação a esse valor que a auditoria se refere ao crédito presumido tomado deste tributo na operação subsequente. Fato este que justifica a lavratura do auto de infração no valor de tanto por infringência ao artigo 66.5 do Decreto 24.569, sem a exigibilidade de multa, conforme parecer acima citado. Por quê? Porque foi um auto lavrado para evitar a decadência. A empresa, a fiscalização acosta aqui cópias da ação judicial e acosta também aqui as folhas 15, uma planilha onde ela refaz a conta gráfica aqui do contribuinte. Coloca aqui mês a mês o saldo anterior correto, crédito pelas entradas, crédito lançado, crédito indevido, os créditos após a exclusão do crédito indevido, débito, os estornos que deveriam ter sido feitos, o saldo apurado e a diferença que ela encontrou e compõe o montante da autuação. A empresa entra com uma impugnação ao auto de infração, onde ela alega que parte desses créditos se compõe de créditos do SIAP. Ela informa aqui que o auditor... Doutora Helena, o seu microfone está desativado.
por favor. Foi agora? Desculpa, eu não percebi. Eu devo ter tocado aqui. Então, vou voltar aqui sobre a impugnação do contribuinte. O contribuinte entra com a impugnação, onde ela se insurge em relação a esse crédito presumido que foi desconsiderado pela fiscalização no valor de 361 mil. Ela diz que a auditoria fiscal realizou a ação fiscal, entendeu que o referido crédito não é legítimo, haja vista não haver dispositivo legal que justifique tal crédito na legislação vigente. No curso do processo fiscalizado, essas informações foram passadas para o auditor fiscal. Inclusive, a empresa apresentou todas as planilhas que comprovam o levantamento dos créditos informados na linha de créditos outros, conforme o protocolo de recebimento de arquivos emitidos pela Cefaz. A empresa comprova que efetivamente prestou informações sobre o montante de 361 mil lançados na sua escrita fiscal. Contudo, não foi feita por parte da fiscalização uma análise detalhada do material entregue pela empresa em 2013, o que, de certo, provaria que a empresa tem direito, de fato, ao crédito presumido. O auditor fiscal que realizou a ação poderia facilmente concluir que os créditos não têm natureza de crédito presumido, caso tivesse debruçado sobre as planilhas apresentadas pelo contribuinte em homenagem ao explicitado princípio da verdade material. Analisando os itens descritos no quadro apresentado, ela traz detalhadamente a explicação de que esses créditos presumidos se tratam de créditos que foram informados como outros créditos, mas na verdade são créditos do SIAP. E aí ela vem detalhando aqui o período da autuação. Ela fala, crédito SIAP referente ao mês de junho de 2008. No mês de julho, foi lançada a parcela de 1,48 avos relativa à apropriação de crédito sobre aquisição de ativo imobilizado, conforme determina o artigo 60, parágrafo 13. Analisando o SIAP, constante na planilha eletrônica Santa Clara, verifica-se que, no mês de junho de 2008, existe um valor de crédito de 5 mil. No livro de apuração foi lançado um crédito tal a maior do que o devido. Sendo assim, o valor lançado é irrelevante e não desabona o crédito. Fala aqui com relação ao crédito SIAP 2000 e junho, referente à aquisição de 2002 e 2013. Ou seja, a empresa adquiriu que em 2002 e 2013 e em junho de 2008 lançou esse aqui como crédito do SIAP. Em janeiro de 2004 a dezembro de 2007, a empresa efetuou o levantamento de créditos extemporâneos sobre a aquisição de ativo imobilizado adquiridos de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. Referidos créditos foram todos apropriados na escrita fiscal de junho de 2008, totalizando um montante de 202 mil. Assim, é legal o direito da empresa de aproveitar crédito de ICMS de forma extemporânea sobre a aquisição do ativo imobilizado. Crédito não apropriado na entrada de bens de uso e consumo. Conforme determina o artigo 60, a linha B do regulamento, a empresa não efetua o aproveitamento de crédito de ICMS sobre a aquisição de bens de uso e consumo. Entretanto, ao realizar a saída de produto adquirido a título de uso e consumo, efetua o destaque do ICMS. Levando em consideração que não realizou o aproveitamento de crédito no momento da entrada dos bens de consumo e que na saída efetua o recolhimento de ICMS, a empresa procede ao aproveitamento do crédito que deixou de se apropriar no momento da entrada. O crédito aproveitado é o mesmo valor do débito destacado na nota fiscal, tendo em vista que as saídas foram realizadas pelo preço de aquisição. Portanto, esse procedimento é realizado devido ao princípio da não cumulatividade. E aí ela vai aqui citando algumas decisões que tratam aqui da aquisição de bens do ativo permanente que geram crédito. Em face das premissas expostas, cabe ressaltar, quanto aos créditos extemporâneos tomados pela contribuinte, que o direito ao aproveitamento dos créditos em comento nasce a partir de cada mês de apropriação de 1,48 avos, sendo sua prescrição dentro de 5 anos, contados a partir de cada um dos referidos meses de apropriação. Então, ela justifica aqui que esses créditos que foram identificados como crédito presumido realmente são créditos do SIAP
extemporâneos que referente a 2002, 2004, bens de ativa de consumo que ela registrou como entrada e saída e que agora, em 2008, ela efetuou na escrita fiscal o aproveitamento. Diante de todo o exposto, verifica que o direito ao aproveitamento ao crédito total relativo às aquisições de bens para ativo permanente no valor de 361 mil é legal e constitucional, não havendo razão, com base na Constituição Federal do Estado, para que se proceda à glosa referida do crédito. E conclui a sua impugnação pedindo que a autuação pela não realização de estorno do crédito nas entradas de insumo, no estabelecimento da contribuinte, dá-se apenas para evitar a decadência, aqui ressaltando que a autuação foi apenas para evitar a decadência, citando aqui que os créditos extemporâneos de ICMS relativos à aquisição de bens para ativo permanente tomados são legais, pois a contribuinte obedeceu às regras determinadas pelo artigo 60, que o artigo 60, 9b do regulamento, a empresa não efetua aproveitamento de crédito ICMS sobre a aquisição de bens de uso e consumo, e que o crédito extemporâneo do ativo imobilizado de itens adquiridos em 2002 e 2003 tomados pela empresa é legal e constitucional em face do princípio da não cumulatividade. Pede aqui a improcedência da autuação. O processo segue, aqui são vários volumes. O processo segue para julgamento singular. A empresa acosta aqui várias notas fiscais tentando justificar a aquisição e a saída desses produtos, notas fiscais referentes ao ano 2005, 2006, 2007, 2008, 2002, 2004. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora singular, tomando conhecimento da ação judicial, à época do julgamento singular, ainda estava em vigor a Lei 15.614. Ela, com base no artigo 48, que dizia, o parágrafo 4º dizia que a existência ou a propositura pelo sujeito passivo da ação judicial com o mesmo objeto do lançamento tributário importa em renúncia ou desistência do litígio nas instâncias administrativas, com base nesse artigo da lei à época em vigor, ela encaminhou o processo para a presidência do CONAT para que fosse remetido à Procuradoria-Geral do Estado para a inscrição do débito na dívida ativa. Entretanto, quando da análise da presidência do CONAT, já estava em vigor a Lei 16.258, que revogou esse artigo 4º, e, por conta disso, o processo, a presidência do CONAT determinou o retorno do processo para o julgamento singular. A julgadora singular, ao receber o processo, diante da complexidade das informações e dos argumentos da parte, entendeu por bem encaminhar esse processo para a célula de perícias, para que fosse verificado as informações trazidas pela impugnante quanto à legitimidade dos créditos desconsiderados na conta gráfica pelo agente do fisco. Em caso de se confirmar a veracidade das informações trazidas pela defesa, refazer a conta gráfica, indicando ao final o valor do crédito indevido a ser cobrado. Prestar quaisquer informações complementares que se fizessem necessárias. O processo foi para a célula de perícias e diligências fiscais, onde a perita, aqui eu vou pedir vênia para dar uma lida aqui no parágrafo importante, que eu considero importante, mas o perito acabou não fazendo nenhuma alteração no levantamento. Por quê? Para a perícia verificar a legitimidade dos créditos descritos no quadro acima, que são os créditos do CIAP que a empresa informou, seriam necessários construir os CIAPs da empresa para os exercícios 2002, 2003, 2004 a 2007. O que ensejaria na análise dos livros CIAP, registro de apuração do ICMS, registro de entradas, bem como de todas as notas fiscais de entradas referente aos exercícios de aquisições do ativo permanente ocorridos nos exercícios 2002, 2003, 2004 a 2007. Períodos em que deram origem aos créditos do CIAP. Para, então, a partir dessa análise, considerando a data da aquisição, identificar o início do crédito e o fim da apropriação, bem como calcular o índice de aproveitamento de crédito utilizado pela empresa em cada exercício, sobretudo para constatar se tais créditos já não foram considerados pela empresa na sua apuração nos exercícios anteriores. Vale informar, isso aqui é o que a perita está dizendo,
que para realizar um trabalho dessa natureza seria necessária uma outra ação fiscal. Por tal motivo, a perícia não realizou nenhuma alteração na conta gráfica do ICMS relativa ao mês de junho de 2008. Ao segundo quesito, em caso de se confirmar a veracidade das informações trazidas pela defesa, refazer a conta gráfica, indicando ao final o valor do crédito indevido. Considerando que as informações trazidas pela defesa se referem ao crédito lançado no mês de junho de 2008, no valor de 361 mil, não foram confirmadas assuntos já tratados no quesito 1, a perícia manteve o mesmo valor encontrado pela fiscalização na conta gráfica do contribuinte referente ao exercício 2008. Em suma, a perita entendeu que para responder a esses quesitos requestados pelo julgador singular, ela teria que refazer toda a conta gráfica e buscar todos os valores referentes ao CIAP dos períodos de 2002, 2004, 2006, 2007, que foram lançados em junho de 2008. E ela disse que isso não era o trabalho da perícia, refazer toda a conta gráfica, todo o trabalho, seria necessário uma nova ação uma nova ação fiscal. E aí ela não realizou nenhuma alteração na conta gráfica do contribuinte referente ao mês de junho de 2008. O processo volta para o julgador singular. Aliás, antes disso, a empresa se manifesta em relação ao laudo pericial, ressaltando que a impugnante deixou bem clara a improcedência da autuação, uma vez que demonstrou de forma didática e transparente a composição dos créditos tomados em sua escrita fiscal, especificamente quanto ao montante de 361 mil, indevidamente informados como créditos presumidos, quando tratam-se de outros créditos autorizados pela legislação, conforme tempestivamente apresentado pelo auditor fiscal. Ela defende aqui que deve-se atribuir uma patente fragilidade ao levantamento fiscal elaborado na presente autuação, tendo em vista que o mesmo desconsiderou as informações dos documentos apresentados pela impugnante, que demonstrava a validade dos créditos aproveitados, o que teria, inclusive, impossibilitado a realização da perícia. Alega que, na sua manifestação ao laudo pericial, cerceamento ao direito de defesa, porque uma nulidade absoluta por cerceamento ao direito de defesa, porque, segundo ela, no caso concreto, nos termos da opinião do perito, não foi possível a realização do trabalho pericial, tendo em vista que o mesmo significaria o refazimento por completo da ação fiscal. Ocorre que a ausência da perícia caracteriza um cerceamento ao direito de defesa da autuada, posto que, apesar de ter comprovado a validade dos créditos quando da fiscalização em sede de impugnação, os documentos apresentados não foram sequer avaliados. Ele acha que o ilícito não resta plenamente comprovado pela prova frágil, incompleta e inconsistência que leva à nulidade do processo, tanto é que nem a perícia conseguiu refazer o trabalho. Com relação à não resposta aos quesitos formulados, ela requesta aqui uma complementação do trabalho pericial, alegando que, caso não seja acatada a nulidade da infração pelos argumentos opostos, que não se acredita, cabe aduzir com data máxima vênia, a conclusão a que chegou o mencionado laudo pericial torna-se imprestável para a elucidação das indagações das julgadoras de primeira instância. Apesar de concluir pela impossibilidade de realização do trabalho pericial, o perito finalizou seu laudo mantendo o valor encontrado pela fiscalização na conta gráfica e, consequentemente, o valor do crédito supostamente indevido cobrado na autuação em sua totalidade, o que pode induzir a julgadora singular ao erro, ao considerar que a perícia teria validado o levantamento fiscal, o que efetivamente não ocorreu. Então, ela pede aqui, no final da sua manifestação ao laudo pericial, que seja declarada a nulidade do presente auto de infração e que seja, caso não se entenda pela nulidade, que seja complementada a perícia. O processo agora realmente segue para a julgadora de primeira instância, onde a julgadora de primeira instância, considerando que o trabalho pericial não foi realizado na forma como solicitada pelo julgador por impossibilidade técnica, tendo sido mantido o mesmo valor lançado na inicial, ela entende que a acusação em questão não trata de equívocos quanto ao crédito de ativo imobilizado, porque é isso que a empresa vem sempre discutindo e argumentando na sua defesa,
né, que esse crédito, que ela informou como crédito presumido, outros créditos, na verdade, seriam créditos do SIAP e créditos extemporâneos. Mas a julgadora entendeu que não se trata de crédito de ativo, a autuação não se trata de crédito do ativo imobilizado, mas sim sobre a ausência de estorno de crédito de insumo utilizado na produção de itens da cesta básica. Os créditos de insumos utilizados para a produção de itens da cesta básica necessitam ser estornados na mesma proporção das saídas das cestas básicas. E é sobre esses créditos que trata o lançamento da inicial. Faz uma menção aqui ao artigo 66, que determina a redução, e o impugnante entende, por fim, que a impugnante não trouxe nenhum argumento, nem não trouxe aos autos nada sobre os créditos dos insumos utilizados na produção de produtos de cesta básica, razão pela qual não deve ser acatada as suas alegações. Decide, ao final, pela procedência da autuação. A empresa resignada com a decisão de primeira instância, só quer dizer decisão judicial, acho que é porque eu comecei fazendo menção à ação judicial da empresa. E resignada com a decisão de primeira instância, ela entra aqui com um recurso ordinário, onde ela alega que o cerne do auto de infração é a alegação de que a recorrente, em sua escrita fiscal, deixou de estornar crédito de insumos decorrentes da redução da base de cálculo de alguns produtos da cesta básica comerciados pela peticionante, como café torrado e moído, conforme determinado pela legislação, bem como teria se aproveitado indevidamente de créditos presumidos no período de 2008. Só que no tocante aos alegados créditos presumidos indevidos, por um equívoco, apontou um valor de 361 mil sobre esse título. Entretanto, esse crédito não é presumido, mas sim composto por outros tipos de crédito, como os obtidos em razão de aquisições para o ativo imobilizado. Em que, pese às justificativas apresentadas pelo contribuinte, a decisão de primeira instância foi desfavorável, tendo em vista que o julgador entendeu que a recorrente nada trouxe aos autos sobre os créditos de insumos utilizados na produção de produtos da cesta básica. Diante dos equívocos constantes na referida decisão, a recorrente passa a explicitar e reiterar suas razões que impõem o acolhimento do seu direito integralmente, reformando o acórdão em questão e declarando-se improcedente a isenção dos valores cobrados. Aí aqui ele repete a nulidade, o pedido quanto à nulidade da decisão de primeira... Repete não, ele pede a nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação. As questões fundamentais ao deslinde do feito e postas à apreciação foram desconsideradas pelo julgador de primeira instância, tendo mesmo dado de ombros propositadamente ao laudo pericial, bem como a manifestação apresentada com base no princípio da verdade material, bastando-se até-se exclusivamente às informações parciais e equivocadas da fiscalização. Não pode vingar a decisão recorrida, tendo em vista que os argumentos utilizados pelo julgador de primeira instância não têm a menor sustentação na sistemática de tributação determinada pelo Constituinte Nacional. Alega infringência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porque, segundo ela, houve apenas um equívoco na indicação da classificação dos créditos como presumidos, contanto os créditos apurados que não são presumidos foram apurados de acordo com o autorizado pela legislação. Isso poderia ser comprovado pela fiscalização, dentre os vários arquivos disponibilizados, e foi apresentada a composição de outros créditos na escrita fiscal. Contudo, a julgadora de primeira instância entendeu por converter o custo do processo de diligência visando a verificação da ocorrência de equívocos, sem que o trabalho tivesse sido efetivamente realizado, foi produzido um laudo pericial e aqui ela transcreve o laudo pericial. Ocorre que a ausência de perícia, isso aqui para ela justificar o pedido do cesseamento ao direito de defesa. Ela diz que a ausência da realização da perícia cesseia o direito de defesa da autuada, posto que, apesar de ter comprovado a validade dos créditos, quando a fiscalização, em sede de impugnação administrativa, os documentos apresentados não foram sequer avaliados. Diante da não verificação, mesmo que por amostragem, conclui que a acusação fiscal foi realizada de forma deficiente. Logo, o auto seria nulo. Cita aqui, acosta aqui algumas resoluções do CONAT e
tendo em vista a ausência de provas cabais que comprovam as alegações do agente fiscal, consuetudâneo, alega aqui a impossibilidade de validação do levantamento fiscal em sede de perícia técnica. Com relação ao mérito, ela mantém aqui, vem repetindo constantemente o equívoco na informação dos créditos como presumido, que seriam, na verdade, créditos do SIAP, extemporâneos, que foram informados de forma extemporânea. Conforme o montante do crédito em questão não é presumido, mas sim composto de outros créditos admitidos pela legislação. E aqui ela traz uma tabela citando os créditos do SIAP referente ao exercício 2007, 2004, 2002, mês a mês aqui, o valor do ICMS que gerou essa informação equivocada em relação ao crédito presumido. E aqui ela traz no recurso dela uma explicação mês a mês, que eu não vou, para não se tornar muito cansativo, com relação a esse crédito do SIAP que foi informado na escrita fiscal em junho de 2008. Aqui ela vai explicando referente a quê, efetuou o cálculo do crédito referente a todas as entradas de ativo mobilizado desde o mês de junho de 2004 a junho de 2008 e vinha-se, dos quais tinha direito a se creditar, respeitando assim a proporção de 1,48 avos. Assim, o contribuinte calculou o valor do crédito referente às aquisições ocorridas em junho de 2004, 2008, tal. Aqui também vem explicar referente ao crédito do SIAP, referente às aquisições de 2002 e 2003. Ou seja, segundo ela tinha direito a uns créditos do SIAP em 2002, 2003, não tinha aproveitado, e quando foi em junho de 2008, ela colocou esses créditos na sua conta gráfica. Então, em junho de 2008, também houve o lançamento de crédito no valor de 141 mil no livro de apuração do ICMS, referente a crédito extemporâneo do ativo mobilizado de itens adquiridos em 2002 e 2003. E aí ela explica aqui também, com relação ao crédito do SIAP, lançado em janeiro e fevereiro de 2008, que seria referente a um saldo remanescente de crédito lançado a menor anteriormente. Também com relação ao crédito do SIAP referente às aquisições realizadas de janeiro de 2004 a dezembro de 2007, que seriam créditos extemporâneos sobre a aquisição de ativo mobilizado adquiridos de janeiro de 2004. Referidos créditos foram todos apropriados na escrita fiscal de junho de 2008, totalizando um montante de 202 mil, e segundo ela, o artigo 60, parágrafo 13 do decreto, permite apurar esse crédito extemporâneo do SIAP. Crédito não apropriado na entrada de bens de uso e consumo, ela diz que ela se apropriou desses créditos porque quando ela adquiriu esses produtos, vinha com destaque do ICMS, então quando da saída ela destacou o mesmo, ela se creditou dos mesmos valores referentes às entradas. Então, verifica-se que o direito ao aproveitamento do crédito total relativo às aquisições de bens para ativo permanente no valor de 361 mil é legal, constitucional, não havendo razão, base de cálculo na Constituição. A empresa lançou na sua escrita fiscal créditos relativos às saídas que correram CFOP, conforme planilha anexada. Traz aqui argumentos, processo administrativo, dá não resposta aos quesitos formulados e a necessária complementação do trabalho pericial. Nos termos destacados na manifestação ao laudo pericial, cumpre aduzir que, caso não seja acatada a nulidade do auto de infração pelos argumentos assim expostos, o que não se acredita, cabe aduzir, data máxima vênia, a conclusão a que chegou o mencionado laudo pericial torna-se imprestável para a elucidação das indagações da ilustre julgadores de primeira instância. Apesar de concluir pela impossibilidade de realização do trabalho pericial, o perito finalizou o seu laudo, mantendo o valor encontrado pela fiscalização na conta gráfica do ICMS e, consequentemente, o valor do crédito supostamente indevido cobrado da autuação em sua totalidade, o que certamente deve ter induzido a julgadora ao erro, ao considerar que a perícia teria validado o levantamento fiscal. Conclui-se que o trabalho pericial elaborado não se prestou para corrigir as impropriedades cometidas no levantamento fiscal, que serviu de base à autuação, haja vista que se furtou de examinar a questão de crucial importância para o desenrolar da presente autuação, ou seja, a verificação da validade dos créditos aproveitados pela impugnante no valor de 361 mil,
pelo qual deve ser complementado a perícia. E pede, por fim, no seu recurso aqui, que seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 50 e 51, que seja anulado o auto de infração sobre reproche diante da ausência de provas do ilícito fiscal atribuindo à impugnante, bem como cerceamento ao direito de defesa pela impossibilidade de produção de perícia técnica indispensável ao exercício da sua ampla defesa. Que se determine o retorno do processo à célula de perícia e diligências para a complementação da perícia, com a devida avaliação do correto aproveitamento dos créditos provenientes do ativo permanente da empresa e seguindo a planilha de controle de crédito aprovadas em perícia técnica, que o órgão colegiado se diga em declarar, em declarar a improcedência do lançamento do auto de infração. Bom, o processo segue para a assessoria processual tributária, cansativa aqui, né? Mas já estamos aqui no final do relato, onde o parecerista, doutor Augusto, um exímio auditor fiscal, de muito conhecimento, ele se manifesta dizendo que, afastando a nulidade arguída pela a empresa em relação ao fato da informação dada pela perícia de que não poderia refazer a fiscalização, entendendo que deve ser afastada, pois realmente a perícia não é o local de refazimento do CIAP. A empresa apresenta inúmeras notas, com períodos inclusive prescritos, 2012 e 2003. E a única justificativa apresentada ao fiscal foi um resumo de créditos que não fazem o maior sentido, tais como crédito de material de consumo, brindes. O dever de apresentar documentos à fiscalização para créditos extemporâneos é fundamental, e como não o fez, a fiscal entendeu corretamente como indevidos. Ressaltamos que o livro CIAP modelo D é um livro fiscal contínuo, que passa de um ano para o outro e que necessita ser escriturado mês a mês, devendo a empresa estornar o saldo remanescente dos créditos das notas fiscais depois de 48 meses. Portanto, com os requisitos de validade, e não foi apresentado pela empresa a fiscalização nem na defesa. Aí repete aqui o artigo da legislação. Com relação ao julgamento, a nulidade do julgamento singular, ele já se manifesta, a assessoria processual já se manifesta de forma favorável ao argumento da parte. Por quê? Ele diz que o julgador singular não fundamentou corretamente, quanto ao argumento de nulidade do julgador singular, pois não fundamentou corretamente em relação ao aproveitamento do crédito no período de 2008, entendo que a defesa possui razão. Realmente, a autuação é composta de duas partes. A primeira é referente ao não estorno e a segunda parte refere-se ao crédito extemporâneo. Vejamos parte da informação e aqui ele repete aqui a parte das informações complementares que eu citei logo no início do relato. Portanto, nesse item, a defesa possui razão e o julgador singular deixou de apreciar, pois na visão do julgador o auto era somente referente ao não estorno. E como demonstrado anteriormente, o auto de infração é composto também de um crédito extemporâneo. Por fim, entendo que a julgadora singular realmente deixou de apreciar o argumento citado na defesa, havendo, nesse caso, supressão de instância, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. Portanto, opino pela nulidade da decisão singular, devendo a auto de infração retornar à instância singular para que se proceda novo julgamento de acordo com o artigo 83 da Lei 15.614. Cansativo, mas é o que importa relatar. Obrigado, doutora Helena. Um relato bem detalhado, trazendo todas as informações necessárias para a discussão. Da forma regimental, passo a palavra em representante da Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto, para se manifestar, e posteriormente ouviremos o doutor Tiago da Silva Bezerra, representante da parte. Bem, senhor presidente, conselheiros, Vaneiros, nossa secretária, sempre atenta, e doutor Tiago, seja muito bem-vindo a essa Câmara. O processo em debate trata de aproveitamento de crédito, de produtos da cesta básica, do não estorno. Pelo menos é essa a fundamentação principal. Aliás, como muito bem relatado pela doutora Helena. Mas quando se começa a analisar, inclusive as informações complementares, vê-se que, na verdade, a maior parte da acusação não é referente
a crédito que não foram estornados, provenientes da aquisição de produtos da cesta básica, mas sim referentes à aquisição de bens de ativos de uso e consumo que foram utilizados. O valor mais substancial da acusação refere-se exatamente ao que o agente fiscal diz tratar-se de crédito sem origem. Nas informações complementares, o que é que o agente fiscal diz? E eu leio para os senhores bem rápido. Créditos no qual se demonstra créditos indevidamente aproveitados. Crédito referente. Aqui, ó. Aposta os valores. Está aqui. Vale ressaltar que verificamos que no mês de junho de 2008 foi considerado pela empresa crédito presumido no valor de 361 mil. A acusação, o total da acusação no auto de infração, é no valor total de 387. E, portanto, 361 mil trata-se não de falta de estorno de crédito, mas a empresa teria se creditado indevidamente de um crédito que não teria origem. Ou seja, a maior parte da acusação refere-se a esse crédito sem origem, esse crédito presumido que foi identificado. Então, vejam, senhores, uma parte pequena da acusação refere-se ao não estorno proporcional dos créditos relativo a produtos da cesta básica, e a outra parte substancial, 361 mil, refere-se a crédito presumido, ao crédito que o contribuinte não teria identificado a origem. Então, quando o julgador singular vai analisar o processo, ele enfoca, isso é verdadeiro, exclusivamente na parte relativa ao estorno proporcional de crédito, que ele não teria estornado o crédito proporcionalmente. Quando, na verdade, repito, a parte substancial da acusação refere-se a esse crédito que não teria origem. O agente fiscal, que crédito é esse? Foi lançado lá na escrita fiscal do contribuinte, mas sem indicar a origem. Bem, poderíamos discutir agora a origem desses créditos, mas nós estaríamos, de certo modo, impossibilitados, porque não podemos verificar a sua veracidade ou a sua correção. Porque o contribuinte vem aos autos, então, quer seja no recurso, quer seja na defesa, e apresenta uma tabela, aliás, mais de uma tabela, em que ele demonstra especificamente que esse crédito que teria sido aproveitado indevidamente, esse crédito qualificado pelo contribuinte de crédito indevido, presumido, ele na verdade tem origem. E ele indica, então, isso está lá no seu recurso, lá na página 684 ou 689, em que ele indica, então, vai indicando do CIAP, no mês de junho, o valor aproveitado, 5.519, no mês de junho de 2008, de 2002 e 2003, 141, fevereiro de 2008, 7.000, ou seja, mês a mês, ou em cada período, ele vai indicando a origem do crédito, que totaliza o valor de 361 mil. Essas informações, o que é que nós precisamos verificar para poder fazer um juízo de valor acerca desse aproveitamento de crédito? É se essas informações correspondem à realidade. Se efetivamente lá no CIAP consta essa apuração, é possível identificar essa apuração, a perícia a ser realizada, deveria ter sido realizada, era para verificar a origem, não é para refazer. Não tem que refazer, tem que identificar. Está lá no CIAP, foi apurado um crédito no valor de 5 mil, de 141 mil, está lá no CIAP apurado, ainda que extemporâneo, porque ele disse que esse aproveitamento, na maior parte, muito bem relatado pela conselheira Helena, doutora Helena,
foram em vários meses. E aí ele vai, referente a junho de 2008, ele vai fazendo, então, a indicação de cada mês em seu recurso contribuinte. Então, senhores, quando o julgador de primeira instância analisou essa questão, ele disse, não, mas isso não é crédito presumido, é falta de estorno de crédito. Quando, na realidade, ele deveria ter analisado a origem desse crédito. Afinal, esse crédito, a origem que o contribuinte está dizendo, que diz que é bens de ativo, que é referente à aquisição de bens de ativo que não foram apropriados no período certo, e que foram apropriados agora para evitar, inclusive, a decadência da sua utilização, e que a outra parte do crédito apropriado decorreu também de saídas de bens de uso e consumo que foram tributados na saída, que por ocasião da entrada ele não se creditou e que por ocasião da saída ele teria então se creditado pelo valor de custo, de modo assim a anular a operação. Então, isso é a base da acusação. A acusação, a maior parte da acusação, não é, a gente vê e verifica que não é referente à falta de estorno de crédito proporcional. É referente a crédito decorrente de outras operações, como aquisição de bens de ativo e como saída de bens de uso e consumo. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, como o julgador de primeira instância efetivamente não abordou essa questão, em seu julgamento, o que é que o julgador faz? Ele restringe no seu julgamento a dizer que o contribuinte argumenta defendendo que esses créditos foram do ativo imobilizado. E aí ele diz, ocorre que a acusação, estou lendo aqui o julgamento singular, ocorre que a acusação em questão não trata de equívocos quanto ao crédito de ativo imobilizado, mas sim sobre a ausência de estorno de crédito e insumo utilizado na produção de itens da cesta básica. Ora, como eu acabei de apontar, a questão central na discussão desse processo é referente a créditos decorrentes de aquisição de bens de ativo imobilizado. E aí o julgador singular passa ao largo disso e vai só para a questão do estorno de crédito decorrente da aquisição de produtos da cesta básica. Então, senhor presidente, por tal razão é que a Procuradoria, sem mais delongas, entende que o caso é realmente de nulidade do julgamento singular, porque ele não tocou na parte central da acusação, que é o aproveitamento de crédito decorrente da aquisição de bens de ativo imobilizado e de uso e consumo. Essa é a parte central. O restante, a diferença mínima, refere-se a essa falta de estorno, mas é a diferença mínima. Então, para que a Procuradoria possa se manifestar de forma meritória sobre esse processo, há necessidade de maiores elementos que deverão ser analisados pelo julgador singular, inclusive, se for o caso, com o auxílio da perícia, a fim de verificar se esses créditos que estão sendo apontados no recurso pelo contribuinte são efetivamente créditos válidos. É isso que tem que ser verificado. A razão pela qual a Procuradoria, sem mais delongas, senhor presidente, se manifesta pelo provimento do recurso, no sentido de ser declarada a nulidade do julgamento singular, para que lá seja proferido um novo julgamento, analisando as matérias aqui apontadas. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Tiago da Silva Bezerra, representante da parte, para a sua manifestação. Presidente, bom dia, senhor, ilustres conselheiros, a senhora realmente por todo o atendimento aí prévio que nos deu para possibilitar essa sustentação oral. Agradeço também um relato pormenorizado da relatora, realmente ela abordou todos os pontos, e para não estender ainda mais sobre o tema, inicialmente nós gostaríamos de destacar, conforme falado pelo procurador, 2 pontos que são essenciais, né? O primeiro é que a autuação realmente se refere a duas acusações distintas. A primeira no tocante à ausência de estorno do crédito oriundo das operações com cesta básica, que estava sendo discutida na ação judicial, por isso sequer foi abordada nas impugnações ou no recurso, e aí houve a posterior desistência dessa ação judicial, ou seja, a empresa reconhece essa parte da ausência de estorno.
E a segunda parte, um tocante a essa glosa desse crédito, informado lá resumido, um crédito presumido, quando na verdade tratavam-se de outros créditos, né? Informado lá na DF como sendo um crédito presumido que não era. E aí, cumpre aqui nesse ponto trazer uma informação que nós consideramos importante para o julgamento, que é que, conforme informado lá na impugnação, no decorrer da ação fiscal, foi sim apresentada a composição desses créditos para fiscalização. Então, não a ação traz apenas na impugnação, já desde a fiscalização, provamos a composição desse crédito, e o que a gente observa é que, na verdade, a fiscalização ela sequer se debruçou sobre esses créditos, falando sobre eles em apenas um parágrafo, sem ao menos apresentar qualquer tipo de análise sobre o tema. Então, por conta disso, nós entendemos que gerou todo esse deslinde do feito, essa problemática do feito. Com relação à nulidade da decisão de primeira instância, acho que todos concordam nesse sentido, né? Todos que manifestaram até o momento concordam nesse sentido, e que ela é galima, por conta que realmente ele não se debruçou também sobre essa questão dos créditos, ele se valeu somente da descrição do relato do auto de infração, e levando até a induzir que a discussão era somente sobre o estorno dos créditos, resultante da cesta básica, que não é verdade. Então, com relação à nulidade, não vou me manifestar assim, de forma pormenorizada sobre isso. Nesse sentido, a gente tem várias resoluções dessa própria Câmara, as resoluções 45, 46, 53 e a 100, todas de 2020, do ilustre jogador José William, do conselheiro, com relação à nulidade do de fração. O que a gente observa é que a nulidade do de fração ela surge exatamente por conta da ausência de análise do principal ponto autuado, conforme destacado pelo procurador. Ora, se a fiscalização de posse de toda a documentação da empresa não se debruçou sobre isso, nem elaborou anexos, nem fez qualquer tipo de análise sobre o ponto, é claro que ela acaba por incorrer em nulidade do próprio auto, né? Como a gente viu, boa parte da infração refere-se a essa glosa. Então, você dedicar, sequer isso é falado no próprio relato da infração, então você dedicar um simples parágrafo para tratar do tema mais importante da autuação, a gente entende que isso leva à nulidade do próprio auto. O que confirma também a nulidade seria o próprio laudo pericial que foi exarado, né? Tendo em vista que ele considera que fazer essas análises, nós discordamos em parte, mas isso não foi o entendimento da perícia, isso significaria o refazimento da própria ação fiscal, né? Então, a gente também, conforme o Estado no recurso ordinário, citou algumas resoluções, uma de 2017, a 59, e a 657 de 2014, que tratam que, nesses casos em que a perícia aponta a necessidade de refazimento da ação fiscal, isso levaria à própria nulidade da infração. Ora, como é que a recorrente pode se defender se desde a fiscalização ela apresenta os documentos, ela apresenta a composição dos créditos, e esses documentos sequer são analisados nem na fiscalização, nem pelo julgador de primeira instância, e também não foram analisados pela perícia? De que forma mais o contribuinte pode comprovar a validade dos créditos? Se todos os documentos foram apresentados, as próprias notas fiscais foram juntadas, constam nos autos diversos CDs apresentados, tanto na época da fiscalização quanto na época já da defesa, com a composição desses créditos, com o detalhe da composição desses créditos, porque eu entendo que, na verdade, confirmada a existência desses créditos, você pode se debruçar sobre a validade ou não jurídica desses créditos. A assessoria processual aponta a prescrição de alguns créditos que nós não concordamos, por conta de que a gente entende que a natureza do crédito do SIAP, ele surge quando o direito ao crédito ele surge naquele mês em que aquele avo pode ser apropriado. Então, a prescrição contaria a partir daquele mês em que o avo do crédito pode ser apropriado. Ou seja, há uma discussão sobre a própria validade jurídica desses créditos, eu acho que esse conselho pode oportunamente se manifestar, mas, antes disso, é essencial que comprove-se a própria existência desses créditos e possibilidade de utilização. Se depois esses créditos não poderão ser utilizados por um motivo ou outro,
e ser enfrentado posteriormente. Mas nesse momento a gente entende que cabe, no mínimo, comprovar a existência a validade dessa argumentação apresentada pela empresa desde a impugnação, e que, reitero, não foram analisados pela fiscalização, documentos foram apresentados à fiscalização com essa composição, também não foram analisados pelo julgador de primeira instância. Então, por conta disso, nós entendemos que, primeiro, pela nulidade da decisão de primeira instância, caso não seja esse o entendimento, a nulidade do próprio auto de infração, porque resta configurado o cerceamento do direito de defesa da empresa, tendo visto que, por mais documentos, foram apresentados diversos números de documentos comprovando a validade, eles não são sequer analisados. Não sendo este ainda também o entendimento dessa Câmara, a gente requer pelo menos a complementação da perícia, porque, conforme eu disse anteriormente, nós entendemos que é possível, sim, um trabalho pericial comprovar a validade dos créditos sem que seja necessário o refazimento da ação fiscal. Esse é o pedido da parte. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago, pela participação. Processo em discussão. Doutor PR já com a palavra e o outro conselheiro também podemos escrever. Doutor Felipe, pela ordem, doutor Carlos. Bom dia, presidente, Vaneide, ilustre representante da parte, senhor procurador, colegas conselheiros e conselheiras. Me permita, a procuradoria e a parte, divergir significativamente das argumentações aqui apresentadas, certo? A leitura do auto de infração me leva a crer que a autuação se deve unicamente à falta de estorno proporcional de produtos da cesta básica. Quando eu vou ler as informações complementares, o que o fiscal diz é que ele percebeu o estorno, fez todo o trabalho, mas depois que você vê essa questão do crédito devido, você tem que jogar dentro da conta gráfica, certo, do contribuinte, porque ele pode ter outros créditos e não tem ICMS a pagar, mesmo que ele fique sem aquele crédito da cesta básica. Foi isso que o fiscal fez. Ele fez a autuação por falta de estorno do produto da cesta básica, mas quando foi jogar para a conta gráfica, percebeu que o cliente tinha botado, no mês de junho de 2008, outros créditos de 2002, 2003 e 2007. A parte significativa, inclusive, é desse período, certo? E ele não levou em conta estes créditos na conta gráfica. Ele não autuou por isso aí. Ele autuou pelo estorno. Veja bem, inclusive, ele não colocou a multa, porque o lançamento foi feito para prevenir a decadência. Esse não aproveitamento desses créditos, outros, certo? Se aproveitados na conta gráfica, diminuiriam substancialmente a autuação. Mas o fiscal não levou em conta esses créditos. Não sei se ele autuou também por esses créditos em outra autuação. Até porque eu estou vendo que essa fiscalização se perpetuou por um tempo e já vinha anteriormente, certo? Pode ter sido até objeto de outro lançamento, eu não sei, né? Mas o lançamento aqui em questão é de falta de estorno de produto de cesta básica. Mas ele, quando foi aproveitar no quadro, ele deveria usar todos os créditos que tem o contribuinte. Porque o contribuinte pode ter glosado um tipo de crédito, mas o que já está ainda dá crédito suficiente a não ter ICMS devido. Então, isso é um argumento de defesa. O que leva também, caso não apreciada, à anulação, porque tem que ser apreciado esse argumento de defesa, né? Isso aí não é objeto da autuação, mas é objeto da defesa. Eu entendo, inclusive, o seguinte: se o fiscal apenas afirma que o crédito é indevido, mas não lançou nenhum auto de infração sobre isso, é uma mera ilação da fiscalização e tem que ser aproveitado, né? E na conta gráfica reduzir o lançamento, certo? Eu entendo que deve retornar para apreciação de primeiro grau, porque embora a autuação não seja referente a esta parte,
é um elemento fundamental na defesa do contribuinte, porque caso juridicamente existente esses créditos outros e juridicamente possível de aproveitamento, mesmo com esse lapso temporal de aproveitamento, certo? A autuação diminuiria consideravelmente. Agora, tem que ver outros fatores, se por acaso esse crédito não foi lançado pela fiscalização, né? Tem que ver uma série de coisas, mas eu entendo que a autuação está claríssima. É falta de estorno do produto da cesta básica. Se houvesse os dois componentes, uma parte, inclusive, teria multa. Porque o lançamento foi feito para prevenir a decadência. A questão é o aproveitamento na conta gráfica. O fiscal é muito claro, ele diz: vamos fazer a conta gráfica e desconsideramos esse crédito, por entender ilegítimo. Mas ele não autuou por isso aí. Tenho certeza que, se for olhar os produtos e os valores, batem com o estorno proporcional da cesta básica. Certo? Esse é meu entendimento, senhores. Então, tem que retornar, porque tem que verificar esse argumento de defesa. Se não for possível essa verificação, certo? Assim, aí já é um entendimento que o primeiro grau deve ter. Mas o que é que eu tenho? Se não for possível essa verificação, mas se o fiscal não tiver autuado por isso aí, né, está na contabilidade, nós não podemos dizer agora que ele é indevido. Então, se está na contabilidade, não foi objeto de lançamento, ou seja, não foi refutado pela fiscalização, embora tenha se falado, né, mas se não foi autuado, é direito do contribuinte permanecer com esse crédito e a fazer o abatimento, né? Ele tem que voltar por isso, viu, doutor Matheus? Eu entendo que a autuação é clara. É só isso, senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, doutor Felipe Amaral, com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Tiago, doutor Matheus. Na verdade, primeira manifestação aqui, diria preliminar, porque confesso que também analisando o auto, ele é muito confuso, né? Porque se você for verificar no relato da infração, ele só fala realmente de estorno proporcional de crédito. Não há nada na descrição, no resumo da descrição, nada com relação a outros créditos indevidos, o crédito presumido, que ele fala, sim, nas informações complementares. E eu queria, na verdade, pedir esclarecimento, tanto ao relator como ao próprio doutor Tiago, se assim puderem fazer. Eu não achei aqui nas informações complementares, nem no canto, qual é o valor total apurado desse crédito não estornado, né? Justamente para ver se essa interpretação do doutor Pierre é não correta. Porque aqui o auto de infração é no valor de R$ 337.671,71 né? Essa foi a quantidade de crédito estornado indevidamente? Ou se esses 337 mil é a soma do crédito que ele apurou indevidamente, aqui quase que uma gambiarra, né? Ele foi evitar a decadência e aparentemente encontrou outros créditos devidos, no valor de 361 mil, e o crédito, vamos dizer assim, o estorno indevido seria só de R$ 20 mil. Essa, doutora Helena, se puder esclarecer, porque realmente está muito confuso. Helena, com a palavra. Sim, doutor Felipe, nas folhas 15, na página 15, consta o refazimento aqui da conta gráfica pela fiscalização. E ele mostra aqui, conforme eu citei quando do relato, o saldo anterior correto, como foi que ele apurou esses 387 mil. Ele mostra aqui detalhadamente o saldo anterior correto, o crédito pelas entradas, os outros créditos lançados, o crédito indevido, o crédito após a exclusão do crédito indevido. Ele demonstra que como foi que ele refez essa apuração e como ele chegou a esse valor dos 387, certo? O estorno do crédito, outros débitos, saldo apurado, o saldo, valor recolhido, e a última coluna, que ele diz diferença de ICMS a recolher, se H for saldo devedor. E aqui ele faz, a ponto no final, ele mostra aqui o saldo negativo de 387 mil, que é decorrente desse refazimento aí. A minha dúvida, doutora Helena, é justamente essa. Esse refazimento, ele refez ele simplesmente refez a conta. Eu quero saber, assim, se a autuação é por força do estouro proporcional, né, que ele não realizou, quanto foi esse estouro proporcional que ele não realizou, que eu não estou identificando aqui, para saber se, na mensuração dele,
a natureza do crédito indevido é só essa, ou se for realmente o somatório de todas essas outras. Essa é a dúvida, porque o auto-infração ele começa sendo lavrado apenas para interromper a decadência, né? E aparentemente ele encontra um outro crédito indevido, e ao fazer a conta gráfica, ele parece que soma os dois. Enfim, eu não estou vendo, mesmo nessa conta gráfica refeita, a identificação específica de qual foi o montante em reais do crédito que ele não estornou. Não, eu acho que eu não estou sabendo me explicar bem direitinho. Pelo que eu entendi, o fiscal, ele verificou que existiam créditos que deveriam ter sido estornados, valores que deveriam ser estornados por conta da redução da cesta básica, que não foram estornados pela empresa. A empresa é que se manifesta dizendo que esses créditos foram créditos extemporâneos, que foi identificado pela própria empresa como sendo crédito presumido. São outros créditos que o fiscal entendeu que seriam créditos presumidos, que a empresa informou que seria, e a empresa veio a dizer que não, esses créditos que você está dizendo, que seriam valores que deveriam ter sido estornados, na verdade, não são valores da redução de produtos, da redução da cesta básica, e sim outros créditos decorrentes de aquisição. Doutora Helena, tivemos um probleminha técnico, a doutora Helena não conseguiu complementar a frase. Aguardaremos um pouco. Doutor Pierre, por favor, com a palavra. Felipe, aqui o valor não estornado, certo? É 2 milhões, valor real não estornado, 1.679.873,63. A partir daí, ele chega aos 380 e pouco, é o ICMS devido do crédito não estornado, que ele joga na conta gráfica, certo? Mas se na conta gráfica ele aproveitasse aqueles créditos outros, em vez de 387, ia ficar 20 e poucos. Ele não levou em consideração esses créditos outros na conta gráfica. Entendeu? Mas se você vê o valor não estornado, 1.679.873, calcule aí a falta de estorno, certo? Que vai dar um valor significativo. Então, se tiver somado os 300 e tanto, 361, com mais o que não foi estornado, não daria só 387, não. Daria um valor muito maior, certo? Então, os 387 são o valor não estornado jogado na conta gráfica, utilizando os créditos que o contribuinte tem, créditos outros, menos aqueles que ele apresentou em junho de 2008. Assim, eu penso, o doutor Matheus pode esclarecer mais aí, ou o William, como ele quer. Pela ordem, doutor William Falcão de Souza. Obrigado, senhor presidente. Esse ponto agora que o doutor Felipe falou, a conselheira relatora, a conselheira Helena já falou, já demonstrou no conta. O agente fiscal, ele pegou o exercício de janeiro a dezembro de 2008. E qual era o objetivo dele? Ele está relatado aqui pela inflação. Era verificar se houve estorno de crédito quando ele adquiriu o café e depois o café saiu com redução de base de cálculo, com qualquer situação, para a cesta básica, por exemplo. Então, ele fez a planilha, está aí a planilha. O conselheiro Pierre até já disse os valores. Ele encontrou essa planilha de janeiro a dezembro, o valor não estornado, 2.150.553,81. O valor real não estornado, que faz uma equaçãozinha ali, 1.679. Pronto. Ele fez isso aí. Em seguida, o que é que ele fez? Esse daqui são os valores que a fiscal está dizendo que não houve um estorno. Mas o que é que a legislação diz? A legislação diz que está lá no parágrafo 9, parágrafo 7. Não sei qual está agora exatamente.
da Lei 12.670, que ele encontrou essa diferença, mas a multa é diferenciada se ele não tiver aproveitado esse imposto ou se tiver aproveitado parcialmente. Está lá, de lá, porque eu não estou lembrado agora qual é o parágrafo. Mas diz exatamente isso, certo? A penalidade. Então, o que é que ela fez diante disso? Fez a segunda tabelinha, está na página 15 do processo. Aí ela fez. O que ela fez? Saldo anterior correto, crédito integrados, outros créditos, chegou lá e no final chegou a diferença ICMS a recolher. De 387 mil, né? Que está lançado só o ICMS, não lançou a multa porque tinha a tutela antecipada na Justiça. E o que é esse valor? Esse valor, quando ela refez a conta gráfica, lançando o crédito, estornando aqueles créditos, né? Ou lançando o crédito correto, fazendo estorno do crédito que a empresa não tinha feito, justamente não fez por quê? Porque estava questionando na justiça para não fazer esse estorno. A empresa não fez, ela não pode negar, ela estava questionando. Aí, então, quando fez, encontrou uma diferença de saldo devedor, assim, antecipando. A empresa só apresentava saldo credor durante o exercício. Então, tinha que ver isso. Onde apresentasse o saldo devedor, ela ia pagar o ICMS e a multa. Encontrou só nos meses de agosto, setembro, agosto 111 mil, setembro 12 mil, novembro 234 mil e dezembro 29 mil, somando dá os 387 mil. Isso é a diferença encontrada. Se voltarmos para a tabela anterior, nós já verificamos, a gente já vê que a partir de outubro, novembro e dezembro, não houve valor estornado, provavelmente porque a empresa já estava fazendo corretamente. É que a empresa desistiu da ação para não fazer o estorno. Outubro você vê que está zero lá. Então, mesmo outubro zero, o valor não estornado zero, em novembro e dezembro zero, mas quando refez a conta de janeiro a dezembro, ela apresentou saldo devedor esses 2 meses e está lançado na segunda planilha. Então, os 4 meses que apresentaram saldo devedor. Tudo bem. Até aí estava tudo perfeitamente correto. Qual é o problema agora? Sim, o doutor Carlos Pierre observou que só foi feito um auto de infração dessa ação fiscal. Ou seja, entendo que foi direcionado mesmo para tratar dessa questão, até porque a empresa tinha entrado com ação na justiça e não queriam que operasse a decadência, foi feito o auto dirigido só, talvez, a isso aí. Só isso aí. Qual é o problema aí? A todos, estou sendo até repetitivo. A fiscal ter visto lá um crédito no mês de junho, né? Um crédito, valor lá bem significativo, 300 e alguma coisa, 361. Ele é um crédito e dito dessa forma, ó, esse crédito é indevido, porque a empresa não me apresentou nenhum documento. Assim que você lê, nenhum documento que imageie, que dê base a esse crédito. A empresa não apresentou. Tudo bem, não apresentou. O fiscal não está errado. Não apresentou, ela vai considerar como crédito devido? Crédito correto? Não. Não apresentou o documento, é crédito devido. Ela está correta. Se a empresa, posteriormente, está dizendo que aquilo ali é um crédito de ativo imobilizado, que tem toda a documentação, aí sim, teria que verificar se procede ou não para retirar aquele crédito. Nem o doutor Matheus, na manifestação dele, já disse, ó, o crédito 361 mil, se retirar, lógico que só vai ficar 20 e poucos mil para o contribuinte a pagar, que é o crédito, provavelmente, né, nessa faixa. Eu estou fazendo só pelo valor integral, 387 menos 371. Mas isso daí não foi apreciado. Mandou para a perícia disse que tinha que refazer a ação fiscal. Não, a perícia tinha que apenas verificar se aquele crédito, o documento que o contribuinte está demonstrando, aquele crédito é válido. Lógico que vai dar um trabalho a fazer, porque ela vai elaborar o CIAP, mas a perícia apenas tinha que verificar isso. É isso, senhor presidente, minha manifestação. Um probleminha técnico, doutora Helena, a senhora estava falando quando houve a interrupção. Quer fazer um complemento? Nesse intervalo, o doutor Pierre já se manifestou com relação
matéria, doutor Felipe e doutor Falcão. Só para registrar, presidente, que estou esclarecido aí depois dos pronunciamentos aí dos colegas, já me sinto esclarecido. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Helena, com a palavra. Não, senhor presidente, eu estava só tentando explicar, porque o doutor Felipe estava com uma dúvida, né, com relação ao valor total dos 300, como o fiscal teria chegado a esse valor total dos 387 mil, não é isso? Não era isso, doutor Felipe? É isso, para verificar a natureza, né, do que ele Sim. considerou como indevido, mas foi bem explicado. Bom, o processo continua em discussão. Algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria, algum ponto a ser esclarecido, ou dúvidas? Doutor Matheus, quer fazer alguma consideração adicional? Não, senhor presidente, eu acho que as questões já foram postas. A definição segura a respeito desse assunto deverá ser dada pelo julgador singular, caso o processo retorne para que seja proferido um novo julgamento. Todas essas questões que foram suscitadas, inclusive pelo doutor Pierre, deverão objeto de análise por parte do julgador singular, com auxílio da perícia e, evidentemente, com auxílio da recorrente, que deverá fornecer os subsídios através da assistência técnica para que o julgador possa proferir um julgamento mais justo, mais correto. É isso. Razão pela qual a Procuradoria mantém o entendimento segundo o qual deve-se retornar ao processo, deve ser declarada a nulidade do julgamento singular para que seja proferido um novo julgamento com outros elementos que não foram objeto de análise por parte do julgador singular. É isso, senhor presidente. Doutor Tiago, quer fazer mais alguma consideração? E as questões já estão postas. Nossa parte não tem nenhuma consideração adicional. Obrigado, doutor Tiago. Então, eu indago a conselheira relatora qual a decisão, qual o voto em relação ao processo, considerando que há um pedido à parte, né, da nulidade do julgamento de primeira instância e também pronunciamento da douta PGE nesse sentido. Indago a senhora como vota. Senhor presidente, considerando que realmente a julgadora singular não se manifestou acerca dos argumentos de defesa com relação à origem dos créditos, à legalidade dos créditos do SIAP, então eu também me acosto aqui ao entendimento da Procuradoria no sentido de declarar nulidade do julgamento singular e determinar o retorno dos autos ao julgamento singular para que seja analisados os argumentos da parte com relação à origem desses créditos. Eu pergunto aos senhores conselheiros se há algum voto em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para decidir pelo retorno, a nulidade do julgamento singular, pelo não fundamento, né, na sua totalidade, dos argumentos trazidos pela parte, com fundamento no artigo 50 e 51 da Lei 15.614, e retornar a decisão de retorno do processo à primeira instância para o novo julgamento. Esta decisão, agradecendo a participação do doutor Tiago da Silva Bezerra, e sugiro aos senhores 5 minutos de intervalo, que nós teremos mais 3 processos para serem discutidos. Obrigado. O doutor Pierre já tinha sinalizado aqui pelo intervalo, não? Tá, vamos ouvir o doutor Tiago. Consideração, doutor Tiago? Muito obrigado a todos pela atenção e bom trabalho na reunião. Obrigada, doutor Tiago. Então, 5 minutinhos de intervalo. Retomando aqui a nossa sessão, anuncio o processo de recurso 3829/2017, auto de infração 2016-25085, em que é recorrente RMG, Comércio de Materiais, e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Felipe Amaral, passo a palavra para início do relato. Senhor presidente, colegas conselheiros, membro da Procuradoria do Estado, Evaneide, secretária. Senhores e senhoras, o presente processo trata de acusação de falta de escrituração no livro para registro de entradas
de documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançado na contabilidade do infrator, referente ao período de janeiro a maio de 2013, agosto a setembro de 2013 e dezembro de 2013. O auto de infração é descrito da seguinte forma pelo fiscal: deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançado na contabilidade do infrator. Em levantamento apurado e lançado na planilha do ano de 2013, foram constatadas pela relação de notas fiscais não escrituradas na contabilidade e nem nas DIEFs, gerando uma multa de R$ 5.986. Apontou-se como infringido o artigo 269 do regulamento ICMS, com a aplicação da penalidade no artigo 123.3G da Lei 2.670, ainda em sua redação original, no valor correspondente ao ICMS incidente sobre a operação. As cópias das notas fiscais não registradas na DIEF fazem parte da documentação do auto de infração, estando devidamente colacionadas às folhas 32 a 73 desses autos. A recorrente apresentou impugnação, alegando em síntese que todas as notas fiscais se encontram devidamente escrituradas no livro de registro de entrada, que apresentou o livro razão, mas que o mesmo não teria sido aceito pelo agente fiscal, e por ter aduzido estarem todas as notas fiscais devidamente escrituradas, defende que a autoridade fiscal careceria de interesse processual, invocando aí a aplicação do artigo 63.1b do decreto 25.468. Pelo que expôs, pede a improcedência do auto de infração. Em julgamento, pela célula de julgamento de primeira instância, foi ratificado a materialidade da infração, devidamente identificada pela relação de notas fiscais colacionadas aos autos, como não escriturados na DIEF, não tendo ainda o contribuinte feito prova de que eles tinham sido registrados nos registros eletrônicos. Nada obstante, foi decidido pela parcial procedência do auto, no sentido de aplicar a penalidade mais benéfica, trazida pela Lei 16.258 de 2017 ao artigo 123.3G, pelo qual a infração passou a ser o equivalente a 10% da operação. Por esse motivo, por não ter havido a alteração da tipificação da infração, não foi o processo submetido ao reexame necessário. Tá? Houve um recálculo feito pelo julgamento de primeira instância, e chegou-se ao valor de R$ 3.520,94, mas confesso aos senhores que não consegui, não bateu aqui com as bases de cálculos descritas na infração. Parece que o cálculo efetivamente não corresponde, mas se necessário for, adentramos nessa seara. Insatisfeito com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, no qual repetiu os fundamentos expostos na impugnação apresentada, requerendo, ao final, a improcedência do auto de infração. A assessoria processual tributária, em seu parecer, opina para que se conheça do recurso deposto pelo contribuinte para parcial provimento, no sentido de aplicar ao caso a penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670, no percentual de 2% sobre o valor das operações, limitadas a 1.000 FIIs, por entender que também é aplicável ao caso e ser mais benéfico ao contribuinte nos termos do artigo 106, inciso 2, a letra C, cumulado com 112, incisos 1 e 2 do Código Tributário Nacional. Registrou ainda que o interesse processual decorre da própria legitimidade da autos essa colenda turma para julgamento. Senhor presidente, é o relatório. Acrescento apenas. Câmara, senhor presidente, na segunda sessão virtual, o auto de infração da mesma empresa, idêntico, só referente ao período diverso, né? No caso, apenas para registro, foi o processo 3824-2017, auto de infração 2016-24532, registro 9, na época de relatoria do conselheiro Pierre. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Felipe. Passo a palavra, então, ao representante da Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros,
doutora Evanês, nossa secretária. Bem, aqui o caso é interessante, porque se você pega, nós tomarmos a acusação inicial, aliás, isso é apontado pela consultoria, vê-se que a acusação é falta de registro da nota fiscal na contabilidade e na DIEF. E a sanção sugerida pelo agente fiscal, quanto a esse fato da falta de registro, é duvidoso. Efetivamente, as notas fiscais indicadas não foram registradas. E, portanto, a materialidade da infração ela foi comprovada e não foi afastada de forma nenhuma. Restaria, o contribuinte argumenta que isso não causou prejuízo ou que isso não teria nenhum resultado. A obrigação principal já teria sido cumprida, razão pela qual não haveria razão na aplicação da penalidade com a sanção. É claro que esse argumento não se aplica, tendo em vista que o cumprimento da obrigação tributária acessória ela é irrelevante quanto à existência ou não da obrigação principal. Mas o fato é que, verificando a constatação feita pelo agente fiscal, foi da falta de registro das notas fiscais na DIEF. Não foi a falta de registro da nota fiscal no livro de entrada do contribuinte. E aí essa diferença é importante. É importante por quê? Porque a sanção prevista no 123, inciso 3, no inciso 3E, 123, inciso 3G, é deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entrada. Ora, o livro fiscal para registro de entrada é o livro de registro de entrada em sua forma digital, em sua forma eletrônica. E a DIEF não é registro de entrada. A DIEF é uma obrigação que o contribuinte tinha que atender em razão da exigência na legislação. Ele informava as suas operações e tal para a Cefaz, mas não é na DIEF que ele efetivamente registrava, fazia a escrituração da sua nota fiscal. A DIEF, de certo modo, substituiu. Quem ainda não lembra, mas eu vejo aqui que só tem gente nova, certamente não vai nem lembrar. Eu reconheço, né? Que eu sou o sessentão aqui, que é a GIM. A DIEF nada mais é do que a GIM no seu formato eletrônico. O que era a GIM na época, quando não existia internet, nada? O contribuinte, as notas fiscais que ele emitia e tal, ele informava para a Cefaz através dessa guia chamada Guia Informativa Mensal, GIM. E o que é a DIEF? Substituiu. É sua forma eletrônica. Então, há uma diferença, e sim, ele informava a GIM na época, mas ele não estava, por isso, dispensado da escrituração do seu livro de entrada, registro de saída, dos seus livros fiscais. Pois bem, do mesmo jeito, quando foi instituída a DIEF, ele continuou sendo obrigado a escriturar seu livro de entrada, livro de saída. A DIEF era uma obrigação que ele prestava mensalmente a Cefaz. Então, a acusação prevista no 123 3G não pode ser aplicada, porque não é falta de escrituração no livro fiscal próprio, mas sim falta de informação em arquivo eletrônico. Daí porque nem é a questão da aplicação da sanção mais benéfica, mas sim a aplicação da sanção típica, que é a 8L, omitir informações em arquivos eletrônicos. Pronto, foi isso que aconteceu. A DIEF é um arquivo eletrônico e, duvidosamente, conforme o nosso especialista poderá falar sobre esse assunto, que é o Dr. José Willam, e ele sabe muito bem sobre esse assunto. Então, razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, sem mais delongas, tendo em vista a materialidade do fato, não existe dúvida quanto à materialidade da infração, sugere que seja aplicado a sanção típica, que é a do 123.8L
da nossa Lei 12.670. 8L, omitir informações em arquivos eletrônicos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. O William foi citado, quer se manifestar? O doutor Matheus já deu a aula, já explicou, né? No auto de infração, o primeiro parágrafo, aquele parágrafo é que sai do CAF. E no segundo parágrafo foi o fiscal que escreveu. Ele está dizendo que verificou que aquelas notas não estão na contabilidade e tampouco na DIEF do contribuinte. Então, é na DIEF. A doutora Matheus já mostrou a diferença aí, falou da AGIN, que é a guia informativa mensal, né? O contribuinte tinha que preencher, e agora a DIEF. Se ela não está na DIEF, que é o arquivo, então a penalidade própria é o 8L. Ele não está, mesmo que ele acusasse o contribuinte, deixar de escriturar um livro, registro de entrada, né? O registro de entrada, aí, mesmo que se tivesse trazido a acusação de deixar de escriturar o livro de registro de entrada, né? Eu e o contribuinte ainda tivesse mesmo o livro, tem que verificar isso. O livro, o papel, porque às vezes na DIEF ele tem que citar as notas fiscais e tudo, né? Quando é completa por item de mercadoria. Aí sim, a discussão ia mudar, mas aí tem como mudar, não. Deixar de informar na DIEF, na FD, mesmo a FD tendo lá o campo, chama registro de entrada e registro de saída, o entendimento é que ele omitiu. Se ele omitiu, é o 8L. O conselheiro Augusto, foi ele que omitiu o parecer aí, pela alteração para o 123, 8L. Eu concordo. Agora, o doutor Felipe, parece que não botou assim, o valor do cálculo. O cálculo que ele apresentou lá, e ele realmente está com o processo físico, ele foi fazendo por etapas, né? Aqui na página, que tem 6 notas, outros 2 notas, 3 notas, e eu não vi o total para verificar a base. Mas isso não causou prejuízo, não, porque eu vi no parecer, o conselheiro, Augusto, que emitiu o parecer, ele separou por mês e aplicou ao FIS do mês e fez aquela comparação, 2% limitado a 1.000 FIS, para poder chegar ao valor que for um valor inferior ao lançado no auto de infração. É isso. Obrigado, doutor Felipe, com a palavra. É isso, presidente. Só para esclarecer, na verdade, na decisão singular é que o cálculo não se identificar, mas no parecer está bem fidedigno com relação às bases de cálculo, sim. Mais alguma discussão, senhores, com relação ao processo? Então, pergunto ao conselheiro Felipe como vota. Senhor presidente, pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, no sentido de alterar a penalidade aplicada para tipificá-la no artigo 123, 8L da Lei 12.670, aplicando a multa no percentual de 2% sobre o valor das operações limitada a 100 mil FIIs. A forma 100 mil FIIs. É isso, presidente. Eu pergunto se algum conselheiro ou conselheira vota divergente do que o anunciado pelo conselheiro relator. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso da parcial provimento para modificar a decisão também de parcial procedente, mas com outro fundamento, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo doutor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Senhores, temos 2 processos também da mesma empresa, RMG, Comércio de Materiais, e a relatoria da doutora Maria Castelo. O primeiro processo é o 3830-2017, auto de infração 2016-24551, em que a indicação de parcial procedência, tanto no julgamento de primeira instância, como pela assessoria processual tributária. Passo, então, a palavra à conselheira para iniciar o relato do processo. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de saber se é possível relatar em conjunto, porque é a mesma matéria, única e exclusivamente a diferença exercício 2012, o primeiro, e 2013, o segundo. É a mesma matéria.
considerando que o processo seguinte, 32, 2017, modificação do 089, a matéria inexistência de livro fiscal, no caso o livro K, o que diferencia, como já mencionado pela conselheira, é que o primeiro refere-se ao exercício 2012 e o segundo processo 2013, não é isso, doutora Mônica? Então, com a palavra para o relato em conjunto, fazendo a diferenciação pertinente de cada processo. Ok, obrigada, senhor presidente. Espera que eu vou tentar diminuir aqui a ventilação. Bom, a presente acusação fiscal é que a empresa deixou de apresentar o livro caixa solicitado nos termos de início e de intimação, referente ao exercício de 2012, referente ao primeiro processo, e referente a 2013, referente ao segundo processo. O contribuinte ele foi penalizado com base no artigo 123, inciso 5, a linha A, da Lei 12.670/96. À época da autuação, o contribuinte foi autuado referente a 1.000 FIIs, certo? Então, resignada, a empresa apresenta tempestivamente sua impugnação, alegando, basicamente, que os livros contábeis, razão e diário, foram apresentados, mas não foram aceitos pela fiscalização, requerendo, portanto, a improcedência da autuação. A julgadora singular, ela não acatou os argumentos da defesa por não ter comprovado. De fato, se ele tivesse apresentado os livros à fiscalização, ele poderia apresentá-lo agora, durante o julgamento singular, não tendo feito. Razão pela qual, decorrência de lei posterior mais benéfica, a 16.258/2017, houve uma redução da multa de 1.000 FIIs para 600 UFICs, razão da parcial procedência no julgamento singular. A defesa ingressou com recurso ordinário, alegando as mesmas questões suscitadas em sede de impugnação, afirmando que apresentou os livros diário e razão nos termos da legislação vigente, requerendo, portanto, a improcedência do auto de infração. Por meio do parecer, o assessor processual tributário sugere a parcial procedência. Eu só não entendi por que ele fala nos termos deste parecer, porque eu entendi que foi o mesmo entendimento da julgadora singular, né? Por entender que a defesa alegou, mas não comprovou a existência dos livros contábeis razão e diário, nem sua apresentação à fiscalização. Por conta disso, ratifica o julgamento singular, sugerindo a aplicação da multa de 600 UFICs, conforme lei posterior mais benéfica 16.258 de 2017. É o relato, senhor presidente. Doutora Mônica, passa a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Mônica, relatora, objetiva, clara, precisa, muito bem, doutora Mônica. Eu também não entendi porque aqui o parecerista, ele fala nos termos desse parecer, se a decisão dele é semelhante à decisão, não, o entendimento dele, porque ele não decide, na verdade, ele só faz uma análise e sugere, o parecerista, ele não decide. Quem decidiu foi o julgador de primeira instância, e ele decidiu nos termos do parecer. Na verdade, a parcial procedência, pela inexistência ou falta de apresentação dos livros, diário, razão ou caixa, ao agente fiscal no momento da ação fiscal. Quanto a essa obrigatoriedade, as empresas de pequeno porte do Simples Nacional estão obrigadas a possuir o livro caixa ou o livro em substituição a ele, o livro diário, ou razão, que o substitui perfeitamente, porque lá são efetuados todos os lançamentos, toda a movimentação financeira da empresa, no livro caixa ou no livro razão. Então, o fato também, a materialidade da acusação está clara, o contribuinte disse que tem, que foi o agente fiscal que não quis receber tais livros, que não aceitou tais livros, ele não traz nenhum elemento referente a essa afirmação aos autos. Então, a afirmação não passa de mera elucubração, que não sustenta diante dos elementos trazidos aos autos. Razão pela qual, sem mais delongas, tendo em vista a materialidade dos fatos,
a Procuradoria se manifesta, sim, pela parcial procedência, por conta da aplicação de uma sanção mais benéfica, que é a prevista no artigo 123, inciso 5, a linha A da legislação da Lei 12.670, na forma já sugerida não, declarada pelo julgador singular. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Processos em discussão, senhores. Doutora Helena, depois doutor Felipe. Não, senhor presidente, nós já tivemos um processo sendo julgado, inclusive semana passada, né, em uma microempresa, que a discussão era a mesma em relação à não apresentação do livro caixa, né? E aí, assim, um ponto que eu coloco para discussão aqui, porque também se trata de uma empresa de pequeno porte, né? E nós temos aqui o decreto que eu citei até no dia do julgamento, o decreto 30.513, que dispensa a apresentação do livro caixa à empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, cujo faturamento relativamente registrado nos 12 meses anteriores ao período de apuração seja inferior a 240 mil. Então, assim, eu lanço para discussão aqui se não seria a hipótese da gente analisar se essa empresa não estaria dispensada dessa apresentação desse livro caixa com esteio no decreto 30.513. Processo em discussão, senhores. Por ela ser um contribuinte aí do Simples Nacional, né? Doutor Felipe, que pediu a palavra. Senhor presidente, na verdade, é um esclarecimento de fato. Analisando aqui as razões da defesa, e justamente na linha que o próprio doutor Matheus colocou, o que ele diz aqui, né, e aí eu não queria perguntar ao relator se ocorreu ou não ocorreu, ele diz justamente que apresentou ao fiscal os livros Razão e Diário e que, por isso, estaria dispensado do livro caixa. A autuação, ela foi lavrada justamente por não existir, por ele não ter especificamente o livro caixa. Eu queria esclarecimento se, de fato, ele não tem um livro caixa, porém, ele tem e apresentou, se há alguma prova disso nos autos, e que ele apresentou em substituição ao livro caixa, o livro diário e o livro razão. É justamente esse que ele alega. Não, doutor Felipe, ele não comprova essa alegação, inclusive é um ponto que o parecer ele rebate, né, que o contribuinte ele alegou sem comprovar. E mesmo que ele tivesse apresentado a fiscalização, como eu citei durante o meu relato, ele teve a oportunidade, tanto durante o julgamento singular, né, de apresentar novamente que a autuação seria improcedente, né, e ele não fez. Então, ele teve a oportunidade posterior também, e novamente alegou, mas ele não comprovou. E com relação ao entendimento da doutora Helena, existe o artigo 61 da resolução que fala que o livro caixa ele será substituído ou não solicitado nas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o livro razão e o livro diário sejam apresentados. Que o livro caixa só será solicitado na ausência desses dois outros livros. Como ele não apresentou, né, então, por conta disso, ele foi autuado em decorrência dessa não apresentação, né, deixar de apresentar. Por Helena, esclareceu esse ponto trazido? Mais alguma discussão, senhores? Não tendo maiores discussões, eu pergunto, então, à conselheira relatora como vota. Senhor presidente, para os dois processos? Sim. Tá, então, com relação aos dois processos, né, eu entendo nos termos do julgamento singular e ratificado no parecer e em manifestação oral, por conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento e decidir pela parcial procedência, pela redução da penalidade em decorrência da Lei 16.258 de 2017 para 600 ofícios, exercício 2012 e exercício 2013.
Ok. Decisão para os dois processos. Eu pergunto aos senhores se algum voto em sentido contrário. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ou dos recursos, nega-lhes provimento para confirmar a parcial procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária ratificado pela douta Procuradoria do Estado na manifestação oral do Dr. Matheus Helena Neto. Esta decisão para os dois processos, os últimos dois processos, da nossa pauta, o processo 3830, que refere-se ao exercício 2012, e o 3832, referente ao exercício 2013, o mesmo recorrente. Senhores, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, registrado aqui nesta sessão? Então, da forma regimental, agradecemos a participação de todos nesta sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 10 de setembro do corrente ano, às 8 horas e 30 minutos. E aqui eu faço a leitura, senhores, da pauta de amanhã, que teremos, vou localizar aqui a nossa pauta, em que teremos 4 processos da empresa da recorrente Indústrias Elétricas Elite S.A. e Nelsa. São 4 processos em que tem a relatoria Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena, aqui está a doutora Sandra Arraes. Eu pergunto ao doutor Pedro se participará da sessão de amanhã. Ok. E teremos também, no caso, os 4 processos da mesma empresa recorrente, que são os processos 2086, 2087, 2088 e 2089. Não teremos sustentação oral e concluímos, então, a nossa sessão de hoje, agradecendo e desejando um bom dia.